Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vem comigo montar um lindo arranjo de suculentas nessa base de madeira. Ela é baixinha assim, bem rasinha, mas você vai ver que dá sim para montar um lindo arranjo de suculentas nele. Não precisa nem camada de drenagem, é só você já entrar com o substrato aqui. Precisa furo? Se você quiser furar, pode até furar, mas como é madeira, ela vai absorver a umidade, não vai ter problema nenhum. É material permeável. Se você quiser entender melhor, vou deixar um vídeo no card para você assistir depois sobre tipos de vasos ideais para suculentas. E aí na hora de regar também tem um truque para regar um vaso sem furo. Eu vou te explicar daqui a pouquinho no final do vídeo, não saia daí antes de você ver. Eu misturei aqui pedriscos, pedacinhos de carvão e tudo mais, né? Porque substrato de suculentas precisa ser assim, bem arenoso, né? O arenoso é que não junta água. Eu vou usar duas suculentas maiores para dar o destaque no nosso arranjo e tem um truque. Se você tem uma suculenta que está assim, ó, como a minha, tá vendo? Ela tem um defeitinho aqui na folha, ó. Para ela não aparecer, porque assim você não vai descartar essa lindinha aqui só por conta disso. Você vai poder camuflar a parte que não tá tão bonita, colocando assim, ó. E ninguém vai ver que ela tá com aquele defeitinho na folha, tá vendo? E aí você tem um lindo arranjo de suculentas até com aquelas que não estão perfeitas. É só você saber camuflá-la aqui. Tendo essas duas maiores, eu vou começar a colocar pequenas, porque a nossa base não é tão grande assim e nem muito profunda. Então eu vou fazer aqui um aglomerado de pequenininhas, diversificando as cores também, olha, para dar um contraste, né? Fica bem bonito. Não põe tudo de uma cor só, porque fica monótono. Cobre todas as raízes. A base é rasa, mas não é por isso que você vai deixar as raízes aparentes aqui, tá? Então cobre todo mundo bem. Aqui na frente eu vou usar uma rasteirinha, atrás eu vou preencher com essas aqui. A pata de elefante. Ela é conhecida como falsa jade também, ou mini jade, mas ela não é a jade, tá? Eu vou tirar um pouquinho das folhinhas dela para fazer um pezinho para poder espetar aqui. Como ela tem cabinho, fica fácil para você colocar e preencher os espacinhos aqui. Atrás fica perfeito, só não pode pôr na frente porque daí você cobre as outras, né? Então sempre coloque as altas atrás para você fazer um efeito bem bacana com as mais altas sempre dando destaque, mas sem deixar que as outras sumam, né, do arranjo. Olha só que bacana. Aqui eu vou colocar essas rasteirinhas para preencher os espaços. Como ela tá vendo, ela vai crescendo raiz aqui do cabinho, é só você deixar encostadinho aqui na terra que ela já vai pegando, ó. E aí você preenche os espacinhos também. Tá ficando bonito? Você tá gostando? O que você tá achando? Já deixa nos comentários, comenta alguma coisa, qualquer palavra que você queira, isso ajuda muito no engajamento do canal, que aí o YouTube entrega para mais pessoas. E assim você ajuda o canal a crescer. Se você gosta, está aqui, é porque você gosta, né, do conteúdo. Então você pode dar uma ajudinha também para fazer o canal ser mais conhecido por mais pessoas. E agora aqui eu vou usar sementes, elas são conhecidas como chapéu de Napoleão. Parece um chapéuzinho do Napoleão mesmo, né? Ela é natural, então como é tudo natural aqui, eu vou fazer o acabamento com ela. Mas antes vou usar pedrisquinhos bem fininhos aqui na beirinha, ó, da nossa base, tá? Para proteger o substrato. Pode ser areia também, se você não tiver pedrisco. Então, preenchendo aqui. Ele não é aquele pedrisquinho branco, ele é uma corzinha meio bege, mais natural, né?
Eu não recomendaria nada colorido aqui ou branco demais, porque vai perder, né, a proposta do arranjo, que é um arranjo natural, rústico, numa base de madeira, né? Então acho que essa cor aqui até que vai ficar legal. Mais claro do que isso eu já não recomendo, mas eu deixo por conta de vocês, porque criatividade, né, cada um tem a sua, não é verdade? Então se você gosta, não tem problema nenhum. O legal é curtir fazer, porque jardinagem é isso, é aquele momento que você tem para você, para esquecer do mundo, relaxar, esquecer do estresse, né, do dia a dia. Então curta como você achar melhor. O importante é se divertir. Agora aqui, vou colocar as sementinhas. Elas vão servir também de ponto de rega, tá? Então é aqui que você vai mirar a água das regas, tá bom? Não põe em cima das plantinhas, coloca sempre aqui, que daí ele distribui a água para todo o mini jardim. Mais um pouquinho, que faltou aqui. Aí vamos varrer para baixo da planta, ó, com um pincelzinho. Se não ficar tudo cobertinho também não tem problema, tá? Mas eu gosto de cobrir todo o substrato para ficar mais bonito, né? Mais organizado, tá? Vamos agora para a dica da rega. Fica aí que é muito importante você saber disso. Quando você for regar o seu arranjo, num vaso que não tem furo, você precisa ter muita paciência na hora de regar. Você nunca vai colocar toda a quantidade de água de uma vez só, tá? Na mesma hora. Você vai pegar 50 ml de água, desses 50 ml, você vai colocar em cima das sementes e vai deixar por um tempo aqui o arranjo quietinho. Depois de uma meia hora, você vem com um palitinho e você vai espetar no substrato esse palito. Tira o palito, vê se ele saiu com sujeirinha de terra grudado. Se tá úmido o palito, se a terrinha tá molhada. Se tiver, é porque o substrato está todo úmido, então para por aí. Agora, se o palito sair ainda meio seco, né? Em alguns pontos estiver meio seco ainda, é porque falta água. Aí você vai pegar esses 50 ml que você começou a colocar e terminar de colocar no seu arranjo, tá? E aí toda vez que você for regar novamente, você vai fazer isso. Espeta o palitinho no substrato. Saiu seco, rega. Se não saiu, tá molhado ainda, espera até esse substrato secar completamente, porque como não tem furo, se você ficar regando toda vez, mesmo com ele úmido, vai acabar apodrecendo as raízes das suculentas, tá? Deixe o seu arranjo no local com bastante luminosidade natural. Quer enfeitar a sua casa? Pode enfeitar, mas não esquece, tira ele, põe lá fora mesmo para tomar um solzinho direto nas folhinhas delas, para elas não estiolarem, tá bom? Suculentas precisam de no mínimo 4 horinhas de sol por dia. Se você gostou da ideia, compartilha com quem você acha que vai gostar também de ver esse arranjo, essa ideia para se inspirar aí e fazer o seu. Também deixe o seu like, uma palavra, um comentário, alguma coisa, para eu saber que você gostou. E assim eu posso trazer conteúdos interessantes para você. Se não é inscrito ainda, aproveita agora e se inscreve. E não esquece, também aciona o sininho, porque assim você é notificado e avisado quando eu colocar vídeos novos aqui. Vou deixar também como cuidar de suculentas corretamente. Aliás, tem alguns segredinhos que você precisa saber. Está aparecendo aqui do lado. Clica lá e a gente se vê daqui a pouquinho. Um beijo verde e até mais!